Aqui no canal eu sempre digo que a Idade Média não foi uma idade das trevas, mas teve um período sombrio, onde tudo deu errado. Fome, guerras, peste e até novos inimigos europeus surgindo, e até uma grande era do gelo no começo da Idade Média, onde tudo ficou escuro por pelo menos 18 meses. E sim, esse foi um período das trevas, com o epicentro em 536, o ano que os historiadores dizem ter sido o pior ano para se viver na história da Terra, quando o mundo quase acabou. Bora entender toda essa doideira, mas antes, já sabe, machadada no like, calma, porque teve uma coisa muito engraçada. Um abençoado aqui no canal disse que tem vergonha de compartilhar meus vídeos porque eu falo machadada no like e porque eu me visto como um medieval. Então, em homenagem a esta pessoa linda e maravilhosa, agora eu vou voltar a me vestir de medieval todos os vídeos. Não sei se eu vou usar as cotas de malha que eu tenho, porque fica difícil de... Não sei se vocês perceberam, quando eu uso cota de malha eu não consigo me mexer, se eu mexo fica barulhento, mas eu vou tentar usar. Todo vídeo agora então vocês vão passar vergonha junto comigo medieval. E quem quiser, quem faz coisas medievais, quem faz roupa medieval, quem faz escudo, machado, espada e quiser ter seu produto aqui no canal, me manda mensagem aqui embaixo, a gente combina, você me manda o produto, eu uso e divulgo a sua marca aqui no canal. Bora todo mundo se vestir de medieval agora pra passar vergonha junto. E se você quer passar vergonha comigo, se inscreve no canal aqui, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com os amigos para eles passarem vergonha junto com a gente. Bom, bora voltar então 1500 anos no passado, indo direto para o século VI, quando uma junção de eventos catastróficos literalmente quase acabaram com o mundo como a gente conhece hoje, ou formaram ele. A gente vai ver isso nesse vídeo. E tudo começou com uma série de erupções vulcânicas, sim, várias erupções pelo mundo inteiro, fazendo o céu ficar escuro pelas cinzas e por outras partículas. A gente vai analisar isso por pelo menos 18 meses, mas pode ter chego a 11 anos ou até um século. E isso aconteceu pelo mundo inteiro. O pessoal da época chamou o ano de 536, né? Esse ano que aconteceu isso, como o ano sem luz. O estadista romano Cassiodoro ainda disse que foi um ano com um inverno sem chuvas, uma primavera sem flores e um verão sem calor. Antigamente, a galera achava que toda essa história era apenas uma lenda, não tinha acontecido. Essa história tinha sido aumentada, mas várias pesquisas recentes do nosso tempo, pesquisas arqueológicas, tanto de sítios arqueológicos como de árvores, né? O anel da árvore mostra muito da história, até escavações vendo a geologia do terreno, mostram que na verdade 536 e os anos consequentes pode sim ter sido terrível e sombrio para a humanidade. Os dados mostram que em 536 a temperatura média da Terra diminuiu, iniciando uma era do gelo global, transformando aquela década na década mais fria dos últimos 2.300 anos. Durante o verão, a China teve neve, as colheitas não cresceram ou foram destruídas, tanto que os irlandeses relataram uma crise na produção do pão que durou 4 anos, e até na Escandinávia tem registros de rituais pagãos que fizeram ali coisas como enterrar um tesouro em lagos e rios para tentar apaziguar os deuses, e até os bizantinos tiveram problema com os alimentos e até uma peste que começou. O historiador bizantino Procópio disse que o sol não tinha brilho e parecia um eclipse, sem parar durante 18 meses. Pior que até no Peru tem registros de secas por causa do clima. O mundo inteiro sofreu, mas cara, por que aconteceu isso? Você está desempregado, quer ganhar mais ou simplesmente está a fim de mudar de vida? Já pensou em prestar concurso público? O Estratégia Concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Você encontra material de alta qualidade e aulas com professores especialistas, com larga experiência em provas de concursos, simplesmente os professores que mais aprovam. O material é completo e tem uma linguagem simples que permite qualquer um entender o conteúdo e acertar as questões das provas. Os concursos públicos oferecem salários iniciais maiores que das empresas comuns, estabilidade e segurança, porque você não é demitido, além de carreiras promissoras. Existem muitas vagas públicas em aberto agora. Não perca essa chance. Estude com a Estratégia Concursos, o curso que mais aprova e alavanque a sua carreira. Voltando para o vídeo, o que a gente sabe hoje é que uma pequena era do gelo começou por volta de 536 e durou cerca de 10 anos, o que causou um evento apocalíptico em todo o mundo, não apenas na Europa. O episódio ficou conhecido como o Inverno Vulcânico e provavelmente
provavelmente foi causado por uma erupção ou uma série de erupções em 536, seguida de várias outras ao redor do mundo nos anos subsequentes. Em 1984, um pesquisador sugeriu que foi o vulcão Rabaul, na Papua Nova Guiné, lá na Oceania, que começou toda essa história. Depois, em 1999, outro pesquisador disse que na verdade foi o Krakatoa, lá na Indonésia. Uma pesquisadora em 2009 sugeriu que uma série de meteoritos, na verdade, atingiu a Groenlândia, causando essa era do gelo. Em 2010, Robert Dool ainda sugeriu que foi um vulcão em El Salvador, lá do outro lado do mundo, aqui perto da gente, né? Não lá na Europa. E como desgraça pouco é bobagem, em 2015 um estudo mostrou erupções vulcânicas em toda a América do Norte, nessa época. Em 2018, pesquisadores de Harvard sugeriram que a Islândia teve uma série de erupções em 536. Então, estavam acontecendo erupções vulcânicas por todo o mundo, até meteoros estavam caindo. E tudo isso lançou uma enorme quantidade de fumaça e poeira na atmosfera, principalmente sulfato, reduzindo a radiação solar e resfriando a atmosfera por vários anos. Ao bloquear os raios do Sol, essa massa aí de coisa que estava na atmosfera, as temperaturas diminuíram muito em todo o mundo. Isso fez com que a água dos oceanos congelasse ainda mais, levando à expansão das camadas de gelo. O oceano ficou mais frio e a camada de gelo refletia mais a luz solar, resfriando ainda mais o planeta. Já em março de 536, a cidade de Constantinopla chegou a ter o seu céu escurecido e ter temperaturas mais frias. As temperaturas do verão em 536 caíram até 2,5 graus Celsius abaixo da média normal da Europa. Se isso parece pouco, 2,5 graus, é só você ver hoje em qualquer notícia que a gente está brigando aí pelo aumento de 1 grau no clima médio no ano. Imagina 2,5, baixar 2,5 de uma vez só. E para piorar, esse evento de 536 teve outras erupções depois, que aconteceram em 539 e 540, fazendo a temperatura global cair ainda mais 2,7 graus, ou seja, praticamente 5 graus ao longo da década caiu na temperatura média da Europa. Por fim, existem ainda evidências que outras erupções aconteceram em 547, somando aí 11 anos de cataclismas, fazendo a temperatura da Terra baixar por quase um século depois. Demorou um século para a Terra voltar ao normal. Todas essas erupções podem ser as que relatamos antes, analisadas por vários pesquisadores do mundo, não se sabe em qual ordem, mas todas essas provavelmente aconteceram ao longo dessa década. E é claro que isso causou o caos na Terra. As erupções vulcânicas causaram grande falha nas colheitas, e isso foi relatado por várias comunidades, como os bizantinos, os irlandeses, os escandinavos e grande parte da Europa medieval, até outros lugares do mundo. Vários historiadores da época, como Cassiodoro, escreveram que o céu era escuro, não dava para ver o sol direito, as cores não eram mais tão brilhantes, tudo era meio azul e o ar tinha um aspecto estranho, como se existisse alguma coisa nova no céu. A fome começou a se espalhar por todo lado. Na Irlanda foi relatada uma crise do pão, que demorou vários anos. O Império Bizantino sofreu demais com a fome por todo o território e existem diversos registros de que escandinavos começaram a fazer rituais pagãos. Os escandinavos depois viraram os vikings, playlist dos vikings aqui, e eles começaram a enterrar ouro, tesouros em rios, no meio da floresta, para tentar apaziguar os deuses e tentar fazer as colheitas serem prósperas de novo. O sistema de pequenas fazendas da Alta Idade Média, que depois ficou conhecida como feudalismo, vou deixar o vídeo do feudalismo aqui, não aguentou essa porrada e muita gente passou fome por anos lá na Europa. Mas os grandes impérios do século VI conseguiram de alguma forma se manter, armazenando alimentos, racionando e distribuindo esse alimento de uma forma mais inteligente pelo império. E esses foram os bizantinos, os chineses e os persas. Mas como eu disse, desgraça pouco é bobagem. Logo, devido a todo esse caos, a fome e a falta de luz, o que baixou muito a imunidade da galera, os impérios bizantinos e persas sofreram com uma grande pandemia. Imagina tudo isso junto à pandemia que a gente teve há pouco tempo atrás, com fome, com céu escuro, era a desgraça, era o fim do mundo. Tudo indica que a peste bubônica começou no Egito e logo se espalhou para todo o Império Bizantino, chegando até a Pérsia. Os dois impérios sofreram muito com essa primeira grande pandemia no Velho Mundo, com suas intricadas redes comerciais e grandes centros populacionais. A doença rapidamente se espalhou pelo mundo mediterrâneo e pelo Oriente Médio. Até mesmo o imperador bizantino Justiniano foi infectado. Isso deu o nome à epidemia, que é a peste de Justiniano. Alguns estudiosos estimam que 1/3 da população da região morreu durante esse
surto, outros acham que foi um pouco menos, mas recentemente evidências também sugeriram de que a peste do Justiniano, a peste bubônica ali do século VI, se espalhou muito mais do que os reinos imperiais, se espalhando por toda a Europa medieval e talvez além. Provavelmente esse apocalipse no começo da Idade Média ditou os rumos da sociedade medieval, que se fechou comercialmente e não permitiu que grandes impérios surgissem. Uma explicação para o caos da Alta Idade Média e o início do feudalismo. Vou deixar aqui de novo o vídeo sobre tudo isso para você entender. Mas mesmo assim a galera continuou vivendo as suas vidas. Os reinos continuaram brigando e as tribos germânicas continuaram invadindo. No início do pior ano de todos, 536, o imperador Justiniano já havia lançado a sua grande ofensiva na Itália, para reconquistar ali a Península Itálica dos godos que tinham tomado. Vídeo sobre isso aqui, sobre o primeiro rei da Idade Média. Com ou sem inverno vulcânico, o pau tava comendo, como sempre, né? Os romanos conseguiram expulsar os godos dali, talvez pelos godos verem aquele cataclisma todo como um mau presságio, vai saber. Mas aí veio a peste, como a gente falou, e os bizantinos caíram em desgraça, o império começou a ruir, dando chance para os godos atacar. Essa foi a chamada Guerra Gótica, que durou quase 20 anos e junto com a peste e o inverno, o céu escuro, praticamente destruíram o Império Bizantino. O Império não conseguiu mais segurar as suas posições e uma segunda onda de invasões germânicas aconteceu, ocupando os territórios bizantinos por toda a Europa. Vídeo sobre os germânicos e as suas migrações aqui. Os lombardos, por exemplo, invadiram a Itália 3 anos depois daquela conquista dos bizantinos que a gente falou sobre os godos, e o Império logo perdeu a maior parte da península para os invasores. Nos Balcãs, os eslavos começaram a avançar cada vez mais no território bizantino, saqueando tudo onde hoje é a Sérvia e a Croácia. Os ávaros, mongóis, chegaram a empurrar os eslavos ainda mais para dentro do Império Bizantino, enquanto eles tinham que bater nos persas também ali no outro lado. Então, com a peste, o inverno vulcânico, as invasões bárbaras e os persas, os bizantinos sofreram demais. Talvez por isso o Império nunca mais conseguiu recuperar a sua glória de antes. Uma junção de desgraças que provou ser uma porrada muito forte na Europa, mas em outros lugares a desgraça foi boa, porque a desgraça de uns é a diversão de outros. Pimenta no olho dos outros é refresco. Na Península Arábica, por exemplo, as temperaturas mais baixas, causadas ali pelo inverno vulcânico, tornaram a área um pouco mais hospitaleira e melhor para a agricultura. Não tô falando que o deserto se transformou no oásis, era tudo verde, maravilhoso, da noite pro dia. Mas pelo menos algumas partes da Península Arábica, que antes eram áridas, agora eram capazes de sustentar um pouco mais de cultura de gado e cereais. E isso levou a um aumento da oferta de alimentos, expandindo a população ao longo de apenas algumas gerações, fazendo a Arábia explodir populacionalmente, e com isso as tribos começaram a ser menos nômades e mais fixas. Isso aumentou a sua cultura, aumentou a sua população e começou a criar novos impérios ali na Península Arábica. Essa nova força deu origem ao islamismo, que começou a se expandir, ganhando terreno e se tornando um dos piores inimigos europeus por praticamente toda a Idade Média. Eles invadiram a Península Ibérica e causaram as cruzadas medievais. Então talvez tudo o que aconteceu na Idade Média, do fechamento comercial, passando pelo feudalismo e indo até as cruzadas contra os muçulmanos, tudo isso pode ter origem no pior ano da história, o ano de 536. E se você ficou curioso sobre as tribos árabes, o início do islamismo e toda a história das cruzadas, eu tenho uma playlist completinha que conta tudo isso, é só você clicar aqui agora. Falou!